Bomba de Lula contra a direita fracassa e o PT teve uma grande derrota. Vocês vão ver aqui agora. A esquerda gastou milhões para tentar extirpar de vez do Brasil a direita e dessa vez eles se deram muito mal porque o tiro saiu pela culatra. E nós vamos mostrar tudo isso aqui porque eles estão desesperados, porque querem reeleger Lula em 2026, estão fazendo de tudo, mas parece que quanto mais eles fazem, mais dá errado. Você vai ver agora a nova de Lula que deu ruim para o PT, para os esquerdistas, e quem comemora é a direita e o povo brasileiro. Quem vai trazer para nós é o deputado Gustavo Gayer, que vai mostrar isso aqui agora. Pessoal, olha que absurdo que eles fizeram e realmente isso só mostra que nós estamos no caminho certo. Confira essa matéria agora. Antes disso, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal. Se você não se inscreveu, está perdendo tempo. Olha só, mais uma derrota de Lula e uma vitória da democracia. Confira. Não está sendo um dia muito bom para eles. Eles acreditaram que haviam recebido uma bomba para despejar em cima da direita, que poderia ressuscitar, resgatar o Lula. Afinal de contas, o Lula passava por um ano de extrema rejeição. Na opinião da esquerda, e lembre-se, quem ficou grato com a tarifa do Trump foi a esquerda. Porque eles viram ali uma possibilidade de usar esse tarifaço politicamente, algo que vai prejudicar a vida do povo brasileiro, mas eles achavam que poderiam usar isso politicamente para resgatar, para ressuscitar o Lula. E aí eles despejaram toda a sua artilharia. E foi impressionante. Por alguns minutos, eu não vou mentir para vocês, eu me assustei. Colocaram as agências para manipular e financiar os influenciadores, criaram robôs, campanhas usando sindicatos, os parlamentares da esquerda, entidades de classe, ONGs e, obviamente, influenciadores pagos, e tentaram manipular as redes sociais para fabricar uma suposta superioridade da esquerda, como se de repente, do dia para o outro, o Brasil acordou esquerdista. Por alguns momentos, realmente a gente percebeu um risco muito sério ali. Só que a bomba não passou de um traque. E eu vou te explicar. A tarifa do Trump foi usada ali como carro frente, né? Como o cavalo de frente para poder ressuscitar o coitado do ladrão. Despejaram milhares de dinheiro, mas foi milhares de reais, centenas de milhares de reais. E o resultado não é o que eles esperavam. Lula continua sendo rejeitado pela maioria da população e o governo do Lula continua sendo rejeitado. Sim, a diferença diminuiu. Mas aí é onde eu quero explicar uma coisa para vocês. Nós reagimos. A nossa reação demorou para chegar, mas nós reagimos e reconquistamos a liderança nas redes sociais. Denunciamos o esquema do gabinete do ódio, inclusive boa parte da imprensa também está denunciando. E como os holofotes se voltaram para o gabinete do ódio do Lula, eles tiveram que se retrair um pouco. O que vai acontecer agora? As tarifas do Trump, se vierem a ser executadas, vão complicar a vida econômica de muita gente. E as pessoas começarão a perceber que isso é consequência do Lula, não do Bolsonaro. Quando o bolso das pessoas apertarem e elas estão vendo que o Lula está querendo escalar a situação para usar isso de forma política, mas quando a economia começar a entrar em colapso, a inflação subir, o dólar disparar e a vida do povo brasileiro ficar mais difícil, eles vão perceber que o Lula, ao invés de sentar à mesa e tentar uma negociação com isso, com o Trump e resolver isso diplomaticamente, ele tentou se aproveitar disso politicamente. Só que na cabeça dele, para aproveitar disso politicamente, ele tem que causar o caos, ele tem que incinerar o Brasil na esperança de reinar sobre as cinzas. Só que não vai dar certo. Para o povo brasileiro, o que importa é como que está a situação do seu bolso. E quando a situação do seu bolso está ruim, o culpado será sempre o governo. E as pessoas vão entender, como eu disse, ao invés de resolver, Lula quis piorar a situação. Lula fez gracinha com jabuticaba, o PT está chamando o Donald Trump de vagabundo, Alexandre de Moraes, não podemos esquecer dele, toma mais uma decisão contra uma empresa americana que não tem sede no Brasil, de um cidadão americano que não possa nessa rede, mesmo porque a rede está bloqueada no Brasil. Tudo isso para incinerar ainda mais, para jogar gasolina na fogueira. Por quê? O desespero dessas pessoas, que na última pesquisa foram vistas como as maiores ameaças do Brasil, STF e o governo, estão fazendo de tudo para se aproveitar disso politicamente. Então, para concluir, o Brasil vai entrar sim
uma crise pior ainda. Ele vai escalar, o ritmo de ascensão da crise vai dobrar. Isso porque eles viram na tarifa do Trump uma possibilidade de se ressuscitarem politicamente. E quando atingir o bolso, o povo vai perceber isso. Então assim, eu tô tranquilo, eu não vou mentir, eu fiquei preocupado durante uns dias. Hoje, com essa pesquisa, vendo que eles não conseguiram inverter, né, a rejeição por aprovação. E numa pesquisa, gente, que esse Atlas é uma pesquisa feita de forma eletrônica, ou seja, é internet, e eles disparam os links usando o tráfego pago, escolhendo o público-alvo. Então é uma pesquisa que não dá para levar a sério, ela é sempre enviesada. Então, em breve, nós teremos outras pesquisas. Vamos pedir uma pesquisa do Paraná Pesquisas e só vai confirmar o que eu estou falando. Se no Atlas Intel eles não conseguiram virar o jogo, no ápice do conflito, né, do escândalo, da novidade do Trump, então daqui em diante ele só vai voltar a piorar novamente. Mas a verdade seja dita, eles estão trabalhando, eles entenderam o jogo, eles vão despejar milhões, mas com a ação individual de cada um de nós, sempre divulgando, falando a verdade, a gente vai conseguir manter a liderança. Pois é, e não para por aí esse desgoverno. Tem mais, o Brasil pode sofrer sanções dos Estados Unidos e de outros países ainda maior do que esse 50% de taxação se manter relações comerciais com a Rússia. Você vai ver isso aqui agora. Olha só, pessoal, o cerco está apertando e parece que eles vão ter que recuar. Se a esquerda não recuar no Brasil, o povo brasileiro vai sofrer muito. Olha só isso agora, pessoal. Se manter relações com a Rússia, vai dar ruim para o povo brasileiro. E o Lula, será o que ele vai fazer? Veja agora, o pessoal da Rádio Auriverde vai explicar tudo isso aqui, porque o relógio está correndo e o Alckmin, o Haddad e o Lula só tem até o dia 1º de agosto para resolver essa situação, porque senão a coisa vai ficar séria e agora envolvendo a Rússia. Confira aí essa matéria. Gabi, já vamos com a primeira do dia? O que você separou pra gente? Vamos de OTAN, Gabi? OTAN, pode ser. Vambora, vamos diz lá. aí. Vou trazer aqui as informações da CNN Brasil. A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, emitiu um alerta significativo nesta terça-feira, dia 15, sobre possíveis sanções contra Brasil, China e Índia. O aviso indica que estes países podem enfrentar medidas punitivas caso mantenham seus atuais níveis de comércio com a Rússia. A declaração foi feita durante uma reunião com senadores dos Estados Unidos no Capitólio, em Washington. O comunicado reforça uma ameaça anterior sobre a aplicação de tarifas de 100% a nações que mantêm negociações de petróleo e gás com os russos, estabelecendo um prazo de 50 dias para que Moscou chegue a um acordo sobre o conflito com a Ucrânia. Falando um pouco sobre impacto nas relações comerciais, após sofrer sanções de grande parte do Ocidente, a Rússia encontrou nos países do BRICS seus principais parceiros comerciais. A China lidera as importações, tendo movimentado 129 bilhões de dólares no último ano, enquanto o Brasil importou 12 bilhões de dólares, com foco principalmente em petróleo e recursos minerais. Essa mensagem recente, durante a cúpula do BRICS no Rio de Janeiro, a Rússia defendeu que o modelo liberal de globalização se tornou obsoleto, destacando a crescente importância dos mercados emergentes. Pitoli. Olá, Silvio, é importante a gente entender que esse dinheiro, esses 12 bilhões de dólares, hoje financiam a guerra, né? Para aqueles que dizem que o Lula é o paz-amor, que o Lula é o governo do amor, que o Lula não é o genocida que Bolsonaro foi, o dinheiro nosso saindo daqui está alimentando a guerra, né, Rússia e Ucrânia, fazendo com que ucranianos sejam mortos, atacados, com parte de recursos que sai daqui do Brasil para o caixa do Putin. O que alguns pontos chamam a atenção. Primeiro o seguinte, e eu queria tentar entender, como é que 12 bi chega na conta do Putin se ele está fora do sistema financeiro internacional? O dinheiro vai do quê? Vai de navio ou vai de Airbus A330 do governo? Como é que esse dinheiro vai para a Rússia? Esse é um ponto, porque se a Rússia está escanteada fora do sistema financeiro internacional, do tal do SWIFT, como é que se paga a Rússia? Como é que eu faço para chegar 12 bi na conta do Putin? Chegou de alguma forma, né? O Brasil financiando a guerra, mas financiando de que forma? Esse é um ponto.
E outro, para complementar e já te passar, Olavo, passar para o Silvio também, o que nós estamos falando há meses, aliás, acho que desde o início do governo Lula, quando decide receber aqui os navios iranianos, toda aquela coisa que a gente já viu, com Mauro Vieira, um 2 de paus, né? O chanceler era um 2 de paus, cumprindo ordens de Celso Amorim. Desde aquele momento eu comecei a dizer aqui na rádio, descemos do lado errado do muro. A conta está chegando, Olavo. O Brasil imagina que não receberá críticas internacionais. Isso vai acontecer, estamos expostos, né? Agora, só lembrando, não era o Lula aquele cara que ia resolver o problema da guerra da Ucrânia numa mesa de bar, tomando cerveja? Não é, parece que quer resolver intensificando as relações comerciais com a Rússia. Essa intensificação, fruto do BRICS, que hoje é uma verdadeira maldição em cima do Brasil, atrai mais uma chance de sanção. Mas já não tem pouca, já temos as tarifas de 50%, tem agora a investigação dos Estados Unidos sobre práticas brasileiras que ferem os americanos, agora temos a OTAN. Está bom ou não? Quando a nossa política internacional mudará? Quando o Lula deixará de ser pária, tentando transformar o Brasil em pária, mudará? Quando? Quando isso vai acontecer? Está nas nossas mãos. Silvio, eu tô achando que vai faltar jabuticaba, né? Porque já vai ter que oferecer jabuticaba para o OTAN, para o Trump, vai faltar jabuticaba, Silvio. O vídeo da jabuticaba é uma molecagem, né, Pitoli? Que absurdo. Olha, tudo isso que a gente está assistindo, o mosaico, na minha opinião, mostra a hora mais infame, o momento mais infame da diplomacia brasileira. Nunca o Brasil decidiu mergulhar de cabeça, de vez, nesse eixo Rússia-China e os ayatolás do Irã, bem lembrado por você. Vamos lembrar que fevereiro de 2023, uma fragata e um porta-helicópteros iranianos, embarcações classificadas como terroristas pelo governo americano. À época, a embaixadora Elizabeth Begley deixou isso bem claro, que o Brasil não deveria, era começo do governo Lula, segundo mês depois de reassumir a presidência da República. E o governo americano deixou bem claro, o Brasil não deveria permitir que essas embarcações atracassem. Sabe-se lá quem subiu, quem desceu, o que, como e por quê. Ademais, tem um ponto que é o BRICS como um escudo. Esse banco do BRICS, o grupo do BRICS, os BRICS eles são um escudo, na verdade, para um governo brasileiro ideológico, apesar de empoeirado do ponto de vista ideológico, é um governo que flerta com esse eixo anti-Ocidente o tempo inteiro. É tentar colocar o Brasil a serviço da China e da Rússia. Você lembrou bem como é que o dinheiro vai parar lá e por que vai parar lá? O PT sempre que chega ao poder tem diálogos cabulosos, tem caminhos cabulosos com aquilo que não presta no planeta, com aquilo que não presta no mundo. Então, infelizmente, nós estamos assistindo uma cena infame, é um momento muito ruim para o Brasil. E vamos, para fechar aqui esse comentário, Pitoli, lembrar o seguinte, tudo que nós estamos assistindo, tarifaço, crise diplomática, tudo isso é fruto de provocação. O Lula provocou, o STF provocou, afinal de contas, é um consórcio de poder, o Lula não governa sozinho, ele já admitiu isso, que ele não consegue governar sem o STF, portanto eles provocaram uma crise diplomática que só escala. Até agora ela não diminuiu. Silvio e Olavo, ao mesmo tempo, nesse final de semana aconteceu o primeiro Congresso Conservador Franco-Brasileiro em Paris, né? E ali alguns convidados passaram pelo parlamento francês, conversando com parlamentares da direita, né? Centro e centro-direita do parlamento francês. E um espanto de todos que por ali passaram é que todos, sem exceção, os parlamentares que ali estavam dispostos a ouvir o que está acontecendo no Brasil, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo aqui. Enfim, está no nível 1 de conhecimento sobre o que o Brasil vive hoje. Entendo eu que esse movimento agora da OTAN tira da conta do Trump
qualquer relação com taxação, 50%, Bolsonaro, perseguição, liberdade, valores, e coloca na conta do Lula definitivamente a questão de uma diplomacia equivocada, de um tropeço gigantesco, né, a partir dessa escolha de Celso Amorim, de Mauro Vieira e Lula, de estar ao lado desse eixo do mal, Entendo eu agora, Olavo, que a OTAN abre os olhos da Europa para o que está acontecendo aqui de fato. E tira, repito, das costas do Trump e do Bolsonaro essa história de taxação por questões meramente ideológicas. A Europa, acho que descobriu o Brasil. É interessante que quando nós víamos antigamente críticas à Venezuela, à eleição, o que o presidente o ditador venezuelano dizia? Há uma interferência internacional na Venezuela. Não, o país está exposto. Esta exposição, que o Bitoli bem colocou, traz a olhos vistos ao mundo a disfuncionalidade do Brasil no contexto mundial. Está do lado errado, está fazendo tudo errado, sendo nocivo ao mundo. Ora, haverá aceitação? O mundo, os continentes, os países aceitarão esse comportamento do Brasil nocivo, tóxico, danoso? Claro que não. Agora, o discurso de ditador que nós temos aqui no Brasil o mundo, a OTAN, o Trump estão interferindo na política interna, estão interferindo no Brasil. Isso não é interferência, não. Isso é resultado de uma política internacional equivocada de alguém, amigo Pitoli, amigo Silvio, que tinha o desejo de receber um prêmio Nobel da Paz. Silvio, a OTAN traz essa realidade, então, do que é o Brasil hoje para a Europa, concorda? Não, sem dúvida. Eu acho que essa bolha, e você foi muito feliz, Pitoli, eu concordo também, essa bolha ela já estourou. Não só quando o Trump decide mandar a conta para o Brasil, há poucos dias, como anteriormente. Isso já vinha, né? O Brasil cada vez mais exposto mundialmente. Aqui estamos vivendo um caminho de ditadura, né? Uma democracia relativa, como diz o Lula. Mas os parâmetros, os alicerces de uma ditadura, eles já estão sendo construídos. E é uma ditadura anti-Ocidente. Para isso a OTAN chama a atenção, porque não interessa estrategicamente ter um país com dimensões continentais como o Brasil, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, um país que alimenta o mundo pelo sucesso do nosso vetor econômico, que é o agronegócio. Não interessa ter o Brasil aqui comandado por um eixo aliado a um eixo anti-Ocidente. E o Brasil está fazendo isso, o Brasil segue nesse movimento. Desde oferecendo o tapete vermelho para Nicolás Maduro, com 6 meses de governo, desembarcar em Brasília, ele que não pode desembarcar em outros países também, até todos esses movimentos de aproximação, que o BRICS, como eu disse, funciona como uma espécie de cortina. É um escudo para jogar o Brasil no colo dessas nações que, ao fim e ao cabo, querem simplesmente atacar os Estados Unidos. Não à toa, o Lula, antes da reação do Trump em relação às tarifas, o Lula fez mais um discurso contra o dólar. O dólar não deveria ser usado como moeda corrente internacional, deveríamos buscar uma alternativa. Ele disse isso de novo, no Rio de Janeiro, cercado por pessoas, por representantes de países interessados também em prejudicar os Estados Unidos. Então isso está muito claro, a OTAN já entendeu aquela história bem lembrada de que o Lula iria interferir na guerra da Ucrânia e da Rússia, como se pudesse, né? O Lula é um anão diplomático, ele acha que tem uma estatura mundial que não tem mais. Em 2013 ele era uma novidade, um metalúrgico que chegou à presidência, então alguns países passavam o chapéu, faziam cortesias. Hoje em dia não mais, se não for o Macron, ninguém mais aceita esse tipo de comportamento do presidente da República. Ninguém leva o Lula a sério, mas é claro que estrategicamente é um perigo permitir o avanço dessa diplomacia infame, como eu disse, que é resultado sim de ter uma figura como o Celso Amorim lá. O Celso Amorim é o grande, ele é o ideólogo, vamos chamar assim. Hoje, para a política internacional, para relações exteriores, é o Celso Amorim. O Mauro Vieira é decorativo.
O Celso Amorim, ele assume um papel que no passado era do Marco Aurélio Garcia. Talvez as pessoas se recordem muito mais como Marco Aurélio Top Top, porque fez aquele gesto obsceno quando um avião da TAM passou direto na Washington Luiz e 199 pessoas morreram no aeroporto de Congonhas. Eram 17/7/2007 o avião da TAM. E o Marco Aurélio fez aquele gesto. Ele era o assessor de assuntos internacionais, isso é do departamento da Unicamp, essa ideia, essa ideologia empoeirada, anti-Ocidente. Silvio e Olavo, só para complementar essa questão, não vejo nenhum movimento do Brasil para tentar desfazer toda essa situação, mesmo porque Alckmin, que poderia querer assumir um protagonismo agora, porque está mexendo na pasta dele, está mexendo diretamente com o ministério que ele toca, né? Influenciado por decisões de um outro ministério que é das relações exteriores. Não tem força, não tem voz, né? Na verdade, a gente não sabe, entre aspas, né? O Alckmin está torcendo pro Jacaré nesse filme do Tarzan, porque ele está louco, está aquecendo ali na lateral do campo. Você olha para o Alckmin e diz o quê? Você pensa o quê? Você olha e fala assim, não, ele está torcendo pelo Brasil. Ou ele está torcendo para o Lula se ferrar. O que ele está torcendo? Ele está torcendo para que dê tudo errado para o Lula, para ele assumir, que ele sabe que está quase caindo no colo dele, embora eu deseje que não, porque senão ele fica ali igual fez com o governo de São Paulo, é perigosíssimo, né? Mas, veja, na mão de quem poderia estar a busca da negociação, de uma tentativa de solução, está quem pode estar torcendo para dar tudo errado, para assumir o posto. Então, é um indemissível, ele é um ministro que não tem... pode até sair do cargo de ministro, mas de vice-presidente não tem como demitir. E quem escolheu foi o Lula, né? Ou quem deixou foi o Lula. Então, além disso tudo, a gente tem quem poderia estar tentando resolver, torcendo para que tudo dê errado. É a minha opinião. Não sei se você concorda, Olavo. Como conseguir, Pittoli, uma política nós contra eles? Como implantar uma política nós contra eles dentro do governo, dentro do Brasil, se o caos não tiver instituído? O caos é a cosmovisão do governo Lula, é o sonho ideal do governo Lula para prosseguir com a sua política danosa de dividir o país. É o que nós temos visto. E sem esse caos... A fala do Alckmin, né? Não vamos pedir prazo, nós vamos resolver o problema. Só se ele virou mágico. De profissão não é mágico, é médico. Mas só se virar mágico, porque não tem entrada. Não, de profissão é político, Olavo, desculpa te corrigir. É verdade, de formação, perdão, você está certo. Pois é, pessoal, diante de tudo isso, a gente fica pensando assim, será que esse povo está fazendo isso de caso pensado ou é simplesmente uma perseguição, uma marcação política do presidente Donald Trump com o Brasil? Existe uma ala ali em Brasília que defende a seguinte tese: o Lula está fazendo tudo de caso pensado, provocando o governo norte-americano justamente para cortar os laços e as relações comerciais com os Estados Unidos para fortalecer ainda mais o comércio internacional com a China, pessoal. Porque quando se fecha um comércio com um país, abre-se uma oportunidade de exportação para outros países. E aí, pessoal, nós aqui que não participamos de nada disso, nós achamos que é simplesmente uma marcação do Donald Trump. Ah, não, o Trump está querendo ajudar o Bolsonaro. Mas, ao que tudo indica, o Lula vai até o final, ele não vai recuar, o Geraldo Alckmin e o Haddad também não vão recuar, e o Trump muito menos, porque se tem uma pessoa que gosta de briga, é o Trump. E aí, pessoal, parece que eles querem realmente fortalecer o comércio com a China. E o Lula deu uma declaração, eu já falei aqui em outros vídeos, o Lula deu uma declaração bastante polêmica e que nós devemos ficar espertos. Ele falou o seguinte: por que o dólar tem que ser a única moeda ou a moeda mais forte para ser comercializados produtos internacionais de um país para o outro, da Europa para a China, do Japão para os Estados Unidos? Por que o dólar que tem que ser a moeda mais forte? O que ele estava querendo dizer com isso? Ele quer uma outra moeda concorrendo com o dólar no mesmo patamar. E qual seria essa moeda? Seria o iene, seria talvez a moeda chinesa, seria uma outra moeda para fazer contrapartida. Pessoal, nós sabemos que existe uma forte briga lá fora entre China e Estados Unidos.
E o Lula, o Brasil, é apenas um coadjuvante, é uma pequena peça nesse tabuleiro. E os grandes e poderosos lá de fora vão usar o Brasil como massa de manobra, como uma peça, como aquela expressão, né, que o pessoal que é do campo aí, os ruralistas sabem, né, o boi de piranha, né, que é aquele boi que você coloca ali no rio, enquanto as piranhas ali, os peixes vão atacá-lo, os bois passam, os bois grandes, gordos, passam por outra parte do rio sem ser atacados por aquela piranha. É justamente isso que pode estar acontecendo agora no mercado internacional, e o Brasil, como é mais fraco do que Rússia, China, Estados Unidos, Alemanha, vai ser usado sim como massa de manobra. Infelizmente, tudo isso, pessoal, tudo isso porque aquelas pessoas que fizeram L permitiram esse desgoverno voltar e agora o povo brasileiro vai sofrer com isso. Lamentável. Mas se você quiser ficar bem informado e continuar nessa luta contra tudo isso que está acontecendo, se inscreva aqui no canal, porque aí nós vamos continuar aqui mostrando para o Brasil a verdade que muitos estão escondendo. Se inscreva aqui no canal. Eu quero te pedir um favor, pegue o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque quando você faz isso, a população brasileira vai poder ser esclarecida e não existe outra forma de mudar o rumo do Brasil sem o esclarecimento da população. Então, eu te peço agora para fazer a sua parte. Clica aqui embaixo em compartilhar, manda no grupo do WhatsApp, no grupo do Facebook, aonde você quiser. Porque nós precisamos mostrar para o Brasil e para o mundo que a esquerda tem enganado o povo brasileiro e eles querem colocar o Brasil nas mãos do comunismo, da China e da Rússia. Vamos mostrar tudo isso, tá bom? Eu conto com você, dá essa força aí e tamo junto.